101,1 MHz, Paraíso FM. A rádio feita pra você. De Olho na Cidade traz para você o jornalista Luciano Kleber. Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 5 de dezembro de 2019. Bom dia, Assis Nascimento. Bom dia, Ricardo Gomes, aqui nos estúdios da Paraíso FM. A nossa participação no programa De Olho na Cidade faz uma conexão com a Rádio Assunção Cearense em Fortaleza, com o programa A Hora da Notícia. Neste momento, sob o comando do colega e amigo, grande e competente jornalista Nilton Mourão, que vinha ao lado do Vicente Alencar, comandando o programa A Hora da Notícia, hoje com a participação do Ricardo Oliveira, falando sobre futebol. Só um adendo do que foi dito aqui na Rádio Assunção, que o Ricardo disse que se o Ceará se mantiver na Série A, no próximo ano, nós teremos 3 times do Nordeste competindo na maior competição do futebol brasileiro. Na verdade, 4. O Bahia também já está garantido na Série A. Então, seria Bahia, Sport, Ceará e Fortaleza. 4 times, né? Então, que Deus ouça que sejam 4 times nordestinos e não seja um agouro a lembrança dele. O Ceará, lamentavelmente, hoje não depende mais apenas dele. Se tivesse pelo menos empatado ontem, que lamentavelmente o Lima vacilou e fez com que o Corinthians crescesse em cima do Ceará e frustrasse a grande torcida do Ceará, que não está tendo um time à sua altura. Essa é que é a verdade. Bom dia, amigos. De início, quero agradecer, depois desse desabafo de um cearense, que torce pelo Vozão. Nada contra o Fortaleza, já está. Parabéns ao Fortaleza, grande campanha. É uma lição para o Ceará. O Ceará está deixando para a última, e não mais dependendo apenas dele, né? Deixando para a última rodada do campeonato para a sua permanência na Série A. Deus queira que ele participe, né? Eu já estou pessimista já de algum tempo, mas ainda mantenho a esperança. Então, quero agradecer de início aqueles que ajudaram a promover a nossa voz nas redes sociais, partilhando o vídeo, a live do YouTube, como o Francisco Edivar, o Paulo Nobre, Paulo Porfírio, o Everton Bezerra, Elesbão de Castro, em Brasília, Antônio José Loyola, Wagner Viana, Helena Cordeiro e o Caruso João Félix Júnior, lá em São Paulo. E mandar um bom dia também para quem entrou em contato pelo WhatsApp, 9616-1470, como o Estênio Paiva, lá do Meireles, Sargento Michel Mendonça, diz que hoje vai estar pela Assembleia Legislativa, Rubem Brasil, do ICO, Roberto Albuquerque, aqui do Nova Caiçara, em Sobral, e que mais aqui? Gilberto Coutinho, grande Gilberto Coutinho, que tentou falar comigo ontem, as comunicações não permitiram. Bom dia para quem já está aqui na timeline do Facebook, como Elesbão de Castro, alguns já passaram aqui, Eliandos Bezerra, Helena Soares, Davi Ximenes, Neide Moura, bom dia, doutor Paulo Nobre, um abraço, Gilar de Alves Sinésio e Hugo Mesquito, que acabou de entrar. Um grande abraço para vocês, e eu quero também já começar falando aqui do que eu clipei aqui para a gente, um artigo, a primeira coisa que eu vi hoje foi um artigo do Plínio no jornal O Povo, que é um artigo que até que eu concordo com ele, sabe? Fazia tempo, né? É bom eu concordar, eu gosto do Plínio, mas eu vejo que aqui tem uns negócios muito esquisitos, né? Então, hoje, eu concordo com esse artigo dele, o garrote à imprensa. Bom dia para o Elias de Sobral, mandando aqui um abraço para nós. O Roberto Albuquerque, Luciano, uma excelente quinta-feira, com Deus no coração. Estou ligado, ouvindo você falando, obrigado. Um abraço, obrigado também pela audiência, Roberto. Então, Plínio fala sobre o garrote à imprensa. O garrote é aquele sentido de acochar, né? De garrotear a imprensa. Como se fosse um acocho, né? Bom dia para o Assis Mendes Mesquita. Desejo-lhe Feliz Natal para você também, meu querido. Bom dia para o Máximo Manuel dos Santos. Hugo Mesquita, bom dia. Um bom programa. Abraço, primo. Pois bem, então vem o primo falando, quer falar, às vezes, se bem que é uma vez só por semana que ele faz o artigo, né? Então ele começa dizendo que na semana passada o deputado André Fernandes recusou-se a falar com jornalistas, pois entre eles estava um repórter de O Povo. Ele acabara de sair de sessão do Subconselho de Ética da Assembleia,
que lhe aplicaram a pena de suspensão de 30 dias. Não, não aplicaram a pena, é o subconselho, né? Como fosse aponta, indica, o conselho é que vai definir se tem os 30 dias mesmo ou não. Mas tudo indica que deve ir para isso daí, né? Diz que ele foi punido, aí faz um retrospecto aí. Aí ele diz que André, na verdade, imita, o termo é mula, né? Imita o seu mito Jair Bolsonaro, porque recente investida foi vetar ilegalmente a participação da Folha. Como ilegalmente, né, Plínio? Que o Plínio diz assim, vetou ilegalmente a participação da Folha de São Paulo em licitação pública para fornecimento de acesso digital ao noticiário da imprensa. E coloca, a propósito, nenhum jornal do Ceará consta da concorrência. Logo, escolhe-se o jornal que queira participar. E é bem, deixar bem claro, não é que a Folha tenha deixado de participar de alguma licitação, que, né, ela foi tirada da lista das pessoas que fazem aquela a lista de jornais que devem ser clipados. O Bolsonaro diz que a Folha diz que pode voltar atrás se estiver errado. Ele acha que não deveria. Ele pode escolher, a comunicação escolhe. Tanto é discricionária a escolha que jornais do Ceará nenhum participa dessa licitação. E o Plínio não diz que isso é ilegal. Então, se não é ilegal a participação dos jornais cearenses, por que seria ilegal a não participação da Folha? Por que essa subserviência aos jornais de lá, Plínio? Nem se tocou que está havendo uma subserviência em relação a isso, né? Aí ele diz que a Folha faz um relato, que a Folha fez um duro editorial, e fez mesmo, um editorial muito duro. O presidente da comunicação do governo rebateu o editorial, chamando de infame editorial. Foi o secretário de comunicação, o Fábio Van Gatten. E aí ele vai dizendo assim, o infame editorial reclamando que o presidente fora desrespeitado e que o jornal não tem o direito de atuar como a Folha de São Paulo atua. Aí ele diz, o presidente proibiu seus subordinados de lerem a Folha. Mentira, Plínio. Não houve essa proibição. No máximo, poderia ter havido uma orientação. Como é que Bolsonaro proíbe alguém de ler a Folha de São Paulo? Acho que nem pela tua cabeça poderia passar. Mas você colocou aqui no seu artigo, o presidente proibiu seus subordinados de lerem a Folha. Olha só. O que fará com o secretário que nela escreve? Será demitido? Olha que besteira. 2. Estabelecer a forma como um jornal vai atuar somente será possível com um novo AI-5, uma ditadura tão a gosto do presidente e seu currículo. Não diz como é que o jornal deve atuar. Critica. Então, os jornais agora estão fora de crítica? Então, eu também estarei dentro do AI-5. AI-5 é proibir a crítica ao jornal. Bolsonaro não está dizendo como é que a Folha deve atuar. Diz que não está. Diz que o jornal mente. Diz que o jornal não cumpre o papel de jornalismo porque mente. Isso é um direito dele. Ele que prova que o jornal mente. Agora, que há desvio jornalístico, sem dúvida. Aí, por fim, ele diz assim, mas a imprensa não tem só o direito, mas o dever de atuar de forma a incomodar os poderosos. Fogos, viva! É isso mesmo, Plínio. Agora, Plínio, eu questionaria, Plínio, por que o jornal O Povo, que tem o dever, são palavras do Plínio. O jornal tem o dever de incomodar os poderosos. Por que o jornal O Povo não incomoda os poderosos do Ceará? Só incomoda Bolsonaro? Por que o jornal O Povo não incomoda o governador Camilo Santana? Por que o jornal O Povo não incomoda o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio? Por que o jornal O Povo não incomoda o presidente da Assembleia? E assim por diante, né? Vou parar aqui, porque é uma lista. Se é dever do jornal O Povo incomodar, por que ele não incomoda os poderosos aqui? Só incomoda os poderosos lá do Planalto. Incomoda todo mundo, né, João Plínio? É para incomodar todo mundo. Você está correto. Agora, outra coisa. Você esquece de dizer que o Lula, assim que saiu da cadeia, meteu o cacete na Rede Globo e disse como é que a Rede Globo deveria agir. Estaria também, Plínio, o Lula enquadrado nesse seu raciocínio de que dizer como deve ser um veículo de comunicação é alguma coisa referente ao AI-5?
O Lula também estaria defendendo o AI-5? Por que o pensamento só serve para um lado? Lula, assim que saiu... Não só... Lula, quando estava no governo, várias vezes deu coletivas apenas para os blogs amestrados. Várias vezes. Eu lembro que eu tive uma discussão no meu MBA com o professor Francisco Alto. Ele disse, olha, mas ele pode ir todo mundo. Eu digo, não, eu não fui convidado, eu não posso participar se eu quiser. Ali era só credenciado, era só amiguinhos do Lula. Os blogs amestrados e pagos. É esse o tipo de comunicação de governo que você pretende, Plínio? Porque você criticou o André Fernandes que não quis falar com o jornal O Povo. O Lula não queria falar com ninguém que não fosse amiguinho. As coletivas eram para blogs amestrados. A imprensa alternativa, segundo eles. Recusava os jornalões. Isso seria também o AI-5? Por que se só critica o Bolsonaro? O Bolsonaro está aí contra a Folha de São Paulo. O Lula, assim que saiu da cadeia, meteu o cacete na Rede Globo. Então, vamos criticar todo mundo, né? Quem fez isso foi o Sardenberg. No mesmo, você vira a página do jornal Povo, tem lá um artigo do Sardenberg. Eles não gostam da imprensa. Aí fala de todo mundo. Fala do Bolsonaro, que não gosta da Folha de São Paulo. Fala do Crivella, que recentemente também não quis dar uma entrevista a um repórter da Globo. Proibiu a entrada dele lá numa coletiva. E fala do Lula. E é assim, está funcionando bem, né? É assim, os poderosos, regra geral, não gostam de ser criticados, não gostam da imprensa. É por isso que eu repito, o maior indicador, o termômetro maior da democracia é a imprensa livre. Até para cometer seus erros. Até para fazer bobagens. Agora, eu concordo, o Bolsonaro pode criticar à vontade a Folha de São Paulo. Não pode fazer, eu não faria, achei, e repito, infantilidade. Vou retirar a Folha, como se fosse aqui uma retaliação. Isso não. Isso não. Ele pode, pessoa física, dizer, eu não leio mais a Folha de São Paulo porque a Folha mente. Então, como eu tenho... As pessoas fazem essa escolha quando assinam os jornais. Eu assino todos eles. Mas se eu quisesse, não, assina só um. Aí você pode, não, vou assinar o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo ou o Globo. Estou falando dos jornais lá, dos grandes jornais. Aqui eu assino os dois. Povo Diário. Eu assino o Globo, assino a Folha e assino o Estadão. Por dever profissional. Mas se for só uma pessoa, não, quero me informar, um dos três jornais informa muito bem. Talvez eu ficasse com o Estadão, porque é quem melhor escreve. Não é só informar, escreve muito bem, tem um estilo bom, tem bons editoriais. E a Folha tem esse viés. A Folha, às vezes, distorce o jornalismo. Fez isso na campanha, com a história dos disparos. Só focava, a Folha só disparava contra o Bolsonaro. Foi preciso que o UOL, membro também das organizações da Folha, trouxesse uma matéria dizendo que o Haddad também fazia fake news. Mas as 5 manchetes consecutivas da Folha foram contra Bolsonaro. Nenhuma contra o Haddad. Bom dia, Silvana Saboia. Deixa eu ver mais quem está aqui. Márcio Manuel dos Santos. Lulu Araújo Mesquita. Bom dia, minha querida. Silvana Saboia, já falei. Ana Maria Gurgel. Bom dia, jornalista. Bom dia a todos. Ontem, com a derrota do Vozão, fui dormir sorumbática, casmurra e taciturna. E deve ter acordado macambúzia, né? Eu também, doutora Ana, muito triste. Pelo menos um empate. Pelo menos um empate, né? Mas nem isso, nem isso. Bom dia, querida Silvana. Bom dia, Tatá. E a gente foi dormir triste, realmente. Na verdade, eu faço um jogo quando teve o gol lá do... Bem, o Corinthians fez a parte dela. Ela estava cansada e não conseguia. 11, né? Um jogador a mais não tinha mais nenhum poder de reação. Aquele Lima não podia ter feito aquilo, prejudicar o time. E pelo menos nós poderíamos ter segurado o empate e continuar dependendo só de nós, né? O empate aqui ontem, o empate lá no Rio de Janeiro já garantiria
a nossa permanência. Agora não depende mais só da gente. Que o Cruzeiro perca hoje, né? A nossa esperança é essa, né? Pois bem, deixa eu ver aqui. Vai ter um artigo, não, deixa eu ver um pouco para trás, deixa eu ver o que é que tinha já mais no jornal O Povo, para passar para frente, né? Assim, ontem o senador Cid Gomes saiu de licença, a partir do dia 11, parece. Ontem ele anunciou o pedido de licença e vai cuidar não de interesses pessoais, mas interesses partidários. Nas últimas eleições, Cid, quando do governador, ele se licenciava já na biqueira, né? Já na reta final da campanha. Desta vez, por que Cid está saindo assim tão cedo? Há várias versões e especulações a respeito disso. E ontem mesmo no Focus, lá do jornalista Fábio Campos, né? Fábio Campos, havia especulação que poderia até o próprio prefeito Sobral ser candidato a prefeito de Fortaleza. Uma coisa que eu achava difícil, mas já está se... Em Fortaleza não tem ainda candidato definido, há uma briga por lá, né? José Sarto quer ser candidato, Roberto Cláudio quer que seja Samuel Dias, há também o nome de uma outra secretária de Roberto Cláudio. E Camilo Santana tem o Elcio Batista, então está um negócio, né, meio complicado. Talvez por isso Cid desça do Planalto, vem aqui para a planície, para conciliar isso daí. Eu acho que se jogar o Ivo, cessam os problemas lá em Fortaleza, porque vai desagradar, sempre vai desagradar alguém. E o tabuleiro está meio complicado, né? Porque, principalmente nesse confronto antecipado por Ciro, do PDT com o PT. Então, não será pacífica a relação de PT e PDT, a depender dos grupos de apoio e, principalmente, do desejo de Lula, da orientação dele, de que o partido tem que ir para a disputa em todas as capitais. Então, na última, o PT se juntou com o PDT. Neste ano, dessas eleições, talvez cada um dos partidos saia com seu candidato. Então, está aí o imbróglio que tem que ser resolvido. E também no interior, né? Porque... E aí isso não será fácil também aqui em Sobral. Eu acho que a situação de Sobral não é tão fácil quanto até pouco tempo se imaginava, apesar da postura arrogante do prefeito Ivo Gomes. Quando perguntado por Isaías Nicolau, né, perguntou, você vai encarar, citou alguns nomes da oposição. Ele deu aquele risinho sarcástico habitual, né, característico dele, e disse, pergunte a eles se eles vão me encarar. Então, dia 13 é aniversário do Ivo, disse que o Cid já está convidando Deus e o mundo, do mundo político, nessa festa. Então, seria um indicativo, né, de prestígio do irmão mais novo, do clã. E está aí, né? As especulações estão no meio do mundo. É a primeira vez, acho que tem 4 mandatos, que um senador pede licença. E quem vai assumir é Prisco Bezerra, o irmão do prefeito Roberto Cláudio. Dizem que era o homem do dinheiro, o tesoureiro aí na prefeitura, né? Dizem. Prisco Bezerra vai assumir durante 4 meses no lugar do senador Cid Gomes. Uma outra coisa, outra notícia, partiu aqui do Ceará, uma decisão que para mim é um equívoco só, essa mania que a justiça tem de se meter nas questões do executivo. A escolha de ministros, de secretários, de presidentes de autarquias, essas coisas todas, é uma escolha discricionária do presidente da República. Quando não previsto em lei, que tem que, por exemplo, às vezes tem que ouvir, tem que passar por sabatina, às vezes tem que passar por lista tríplice, é de livre escolha do presidente. Aí foi alçado ao cargo de presidente da Fundação Palmares o jornalista Sérgio Camargo, um negro que é crítico do movimento negro. Ele tem todo o direito de fazer essas críticas e achar que é um racismo. E achar que a vitimização do negro seja uma forma de racismo também. Tem o direito de fazer isso. Mas o juiz acha que ele não tem esse direito. E acha que, por ele exercer um pensamento fora da caixa do movimento racista,
Assim como o vereador Holliday, lá em São Paulo, ele é contra as cotas para negros. Ele é lá, ele é o cara, o Holliday, um rapaz, um jovem, inteligente, né? E assim, ele está incluído nas 3 grandes minorias: pobre, da periferia, homossexual e negro. Mas ele não usa nenhuma dessas coisas para se vitimizar e querer uma cota para isso. Ele acha o contrário. Que isso faz fazer uma coisa ruim para o negro. Ele tem o direito de dizer isso. E por dizer isso, ele foi chamado, de forma estúpida, pelo Ciro Gomes, de capitãozinho do mato. Isso sim é racismo. O racismo é essa forma também de dizer que o negro tem que pensar do jeito que eu quero que ele pense. O Ciro não admite que o negro pense diferente daquilo que ele imagina que o negro deva pensar. Ele pense o que ele quiser. Aí vai ser taxado de capitãozinho do mato, porque não pensou de acordo com a cartilha de Ciro Gomes, que ele imagina que o negro deva pensar. Isso é um outro absurdo. E é óbvio que já cai, esse juiz quer... Não vou nem dizer que ele quer aparecer, não, senão acaba sobrando para mim. Mas é um absurdo se imiscuir. Tanta coisa para resolver na justiça, né? Você pode criticar. Bolsonaro foi eleito e os seus eleitores podem fazer essa crítica. Não devia colocar este negro aí, não. Deveria colocar um negro que seja subserviente aos parâmetros vigentes de que a maioria dos negros pensa. Pois é. Aí eu acho que já o juiz vai ser revista essa decisão do juiz. Enquanto não é revista, eu vou beber um pouco d'água. 101,1. O curso de medicina com a melhor nota do Brasil espera por você. Porque seu futuro não pode esperar. Processo seletivo Medicina Unida 2020.1. Inscrições abertas. Reconhecida pelo MEC em 2018 como curso de medicina com a melhor nota do Brasil. Ingresse com sua nota do Enem a partir de 2016 em um processo seletivo totalmente online. E agora com acesso ao FIES. Inscreva-se em unita.edu.br/vestibulares. Ou ligue 88-3112-3500. Unida, grande, do tamanho dos seus sonhos. Saldão Maccabi com ofertas Black Capi, muito mais barato que Black Friday. Só na Black Capi você compra. Fogão 5 bocas com acendimento automático total, forno limpa fácil e botões top compro por apenas R$599 ou R$59,90 mensais, sem entrada no cartão ou no carnê. Só na Black Capi você compra. Moto G7 Play Dual Chip com 32 GB e sensor biométrico por apenas 12 vezes de R$59,90, sem nada de juros. Maccabi, muito mais barato no Saldão Black Capi. Se quer qualidade, bom atendimento, vem pra Ótica H-Vision. Nas Óticas H-Vision, promoção tamanho família. Na compra de 3 óculos completo, o 4º óculos é grátis. Isso mesmo, pague 3 e leve 4. Repetindo, na compra de 3 óculos completo, o 4º é grátis. É a promoção tamanho família das Óticas H-Vision. Ótica H-Vision. Óculos sob medida pra você. A Plamobi surpreende mais uma vez e lança pelo 2º ano consecutivo a maior premiação de Natal do setor funerário de todo o Brasil. Neste ano serão 15 motos Honda 0 km e mais 3.000 prêmios extra. A Plamobi no ano de 2018 sorteou 12 motos e mais 1.000 prêmios. E neste Natal serão 15 motos e mais 3.000 prêmios. Plamobi, a maior do Nordeste com o melhor plano do Brasil. Fone 3614-9234, 99403-3925. Diretor Daniel Freitas. Paraíso FM. E também pela Assunção, estamos de volta, já agradecendo ao Sérgio Silva, que faz uma correção. Eu disse que se o Ceará tivesse empatado ontem, bastava empatar com o Botafogo. Mas eu saberia, assim, já achando que o Cruzeiro vai torcer, não vai ganhar, não ganharia as 2 partidas. Mas, matematicamente, isto é, a possibilidade, se o Ceará tivesse empatado ontem, empatasse com o Botafogo, iria a 40 pontos. E o Cruzeiro, vencendo as 2 partidas,
iria a 42, o que eu acho um pouco impossível. Mas, matematicamente, nós ainda não estaríamos dentro da garantido na Série A não ser que houvesse, digamos que hoje, né, empatando hoje. Se ela tivesse empatado ontem, o Cruzeiro empatado hoje, eu acho que mesmo assim daria problema, né? Tinha 36, ia para 37, 40. Não, pronto. Que aí empataria em termos de pontos e o Ceará tem um número maior de vitórias. Muito obrigado ao Sérgio Silva. Deixa eu dar um bom dia aqui para o Rubem Brasil. Já tinha falado dele, né? Mas ele entrou aqui de novo. Um grande abraço. Amigos, meu consolo é me espelhar no Fortaleza, né? É isso aí. O Carré eu comprei. Está falando aqui do preço da carne. O Alcides estão se aproveitando para que os órgãos de fiscalização têm que intervir. Elias Dutra de Messejano, mandando um abraço aqui para todo mundo. O Ronald Souza, bom dia, Luciano, amigos, uma abençoada quinta-feira. Rodrigo de Tapipoca, bom dia, senhores do grupo e aos comunicadores especialistas em nos mostrar a verdade sem parcialidade. Bom, aqui na timeline, o Tatá, um bom dia para você. O Frásio Francisco, Osmar Mesquito, bom dia. Primo, estou em Cariré, que está pertinho da gente. Bom dia, André Lima Ramos. Bom dia, jornalista ouvintes, que Deus abençoe a todos, amém. O Ronald Regis Holanda está mandando um bom dia para nós também. Bom dia para o Cristiano Jasme, Jaime Cândido, o Eufrásio Francisco, bom dia, Luciano. Todos ávidos em roer o osso, só isso, lamentavelmente. Djalma Oliveira, bom dia, meu amigo. O Tatá, bom dia, xadrezista. Está ótimo o som da rádio na web aqui em Fortaleza. Ele está dizendo isso porque eu sou realmente viciado em xadrez, jogo xadrez todo dia, a hora que eu posso. Como eu mantenho a minha mente, às vezes, está muito atribulada, jogo um xadrez ali na internet, que não tenho como jogar, jogo com outras pessoas na internet, gosto muito disso, tá? E faz muito tempo que eu tenho esse hábito, né? Eliandros Bezerra. Roberto Cláudio está massacrando os empresários em Fortaleza. Está governando apenas para a elite. Não aguentamos mais tantos impostos. Para renovar meus alvarás, gastei 434% a mais em cada taxa. Ainda hoje está aí a briga dos alvarás em Fortaleza. Está aí um exemplo, né? O jornal falava dessa coisa, não podia deixar de falar, mas não incomodava tanto, né, Plínio? Tem que chamar a atenção aí da moçada do Jornal Povo, Plínio, já que você é diretor aí, chama a atenção, olha, tem que incomodar mais, é função, é dever do jornal. Bom dia, Ney Carvalho, bom dia, André Lima Ramos Sobral, precisa despertar para o novo. Entra ano e sai ano, Ferreira Gomes no poder. Sobral tem que viver uma nova política, como aconteceu no país, o fim da esquerda e a da direita no poder. Em menos de um ano, estamos vendo a diferença, crescimento econômico do país. Estamos no caminho certo. Olha, é outra coisa, tá? Se a imprensa é um termômetro da democracia, a dinâmica, né, a rotatividade no poder é outra. Você tem razão. Há 20 anos tem o mesmo grupo no poder em Sobral. Na hora da gente oxigenar esse negócio aí. É bom para a cidade. É bom para todos. Até para o grupo que está no poder. Quando perde, puxa, onde foi que erramos, para ver se volta melhor depois. E, às vezes, muito tempo no poder, cria alguns vícios, né? Alguns que, aliás, pululam algumas denúncias de corrupção na Prefeitura de Sobral, em várias dessas gestões do grupo. Bom dia, Rubens Brasil. Que mais que temos aqui? Eliandros Bezerra. O que está faltando é a MP, agora, na compra dos votos, no que deu mesmo um vídeo que circulava sobre a troca de votos por gasolina em Sobral e nada, né? Pois é, a justiça é muito lenta nesse aspecto, né? Que aqui houve denúncia, na verdade, o prefeito foi condenado, houve uma cassação aqui na Justiça de Sobral, e a cassação foi depois revista pelo TRE, foi suspensa, né? E está em grau de recurso lá no TSE. Então, quando for julgado, já terá caducado qualquer consequência, né? Bom dia, Luísa do Nascimento Gomes. Vamos ver o que a gente tinha colocado mais para cá. Que mais aqui está me chamando no WhatsApp? Simão Oliveira. Um abraço para você, amigo. O show deve continuar. Mudança aí na Lei Rouanet, que eu achei muito interessante. Essas coisas é assim, quando erra... Não, mas antes disso, eu queria falar de um artigo da senhora Maria Hermínia Tavares. Eu acho engraçado essas coisas, tá? Não vai dar certo, é o título do artigo dela.
Hermínia Tavares é pesquisadora do SEBRAP e professora aposentada da USP, e escreve sempre às quintas-feiras na Folha de São Paulo. É uma professora interessante e tal. Mas sempre esse viés, né? Tem que descer o cacete no Bolsonaro. Eu não sei como é que ainda não teve alguém para dizer que o resultado do PISA é do Bolsonaro. Mas já tem gente dizendo assim, o Brasil estagnou, não prestou o que estava para trás. E não vai melhorar. Não vai melhorar. Porque não está fazendo isso aí. O próprio Jornal Povo está dizendo que houve contingenciamento de despesas, né? O Brasil gastou para caramba, Jornal Povo, né? Na educação brasileira. E 10 anos está estagnada. Como é que é isso? Então não basta mandar o dinheiro. Para onde foi esse dinheiro que não melhorou a educação? E aí o Jornal Povo ainda esquece que houve muito dinheiro. Houve um crescimento de dinheiro canalizado para a educação. E a educação não melhorou. Então é óbvio, por demais, que o problema aí não é a grana. Não é uma questão orçamentária. A questão é bem outra. Ela vai falar, ó, a democracia continua sendo a forma preferida de governo no mundo. É uma obviedade aí. Mas em muitos lugares vem sendo erodida. Essa é a principal conclusão do recém-publicado relatório O Estado Global da Democracia 2019, do IDEA, que é o Instituto para a Democracia e Assistência Eleitoral. Sediada na Suécia, a entidade se propõe a promover o sistema democrático, estudando o seu funcionamento. Foi muito articulado em um livro, Como as Democracias, a derrocada da Como as Democracias Morrem, uma baboseira, esse livro, na verdade, certo? A democracia, porque não é a democracia que eles imaginam ser. Então, a democracia que coloca o Bolsonaro no poder, para eles não é uma democracia, porque colocou um cara que eles não gostam. Então, eu não sei que democracia é essa que eles defendem. Olha só o que é que ela vem dizer. Então, ela está dizendo que a democracia vem sendo erodida. E fala que no Brasil, né, segundo a ideia, o Brasil integra, olha só o que ela vai dizer. Segundo a ideia, o Brasil integra o grupo de países nos quais a democracia apresenta sinais de erosão. Eu estudo ver a tentativa de amordaçar o legislativo, a imprensa, esses pilares da democracia. Então, o estudo também fala sobre o Brasil. E diz que o Brasil é um dos grupos, um dos países que integra o grupo em que a democracia apresenta sinais de erosão. Ela diz assim, o documento não chega ao governo Bolsonaro. Olha só, gente. O que todo mundo quer construir a narrativa é que Bolsonaro é um risco para a democracia. A democracia do Brasil, segundo a narrativa que a gente vê por aí, a democracia do Brasil vivia até muito bem. Até o ano passado, digamos. Mas aí chegou o Bolsonaro, o malvado preferido aí da moçada, o monstro antidemocrático, e passou a ameaçar a democracia brasileira. Está aqui o estudo lá da Suécia, no Instituto da Suécia, querido pela esquerdalha, dizendo que o Brasil é um país, sim, sob ameaça de erosão democrática. Mas essa erosão já estava acontecendo antes de Bolsonaro. Não foi porque Bolsonaro chegou que agora a democracia está em risco, como alguns bobinhos querem fazer crer. Mas olha só o salto que essa mulher dá, o triplo salto, né, que ela dá. Ela lê o documento, o Brasil realmente está entre os países com erosão da democracia. Mas é óbvio que o estudo não chegou a Bolsonaro. Bolsonaro está no primeiro ano, né? Aí ela vai dizer, o documento não chega ao governo Bolsonaro. Ela vai continuar. Mas é fácil ver em muitas de suas manifestações a clara ânsia de impor retrocessos. Clara ânsia de impor retrocessos. Engraçado que ela lê o estudo e não fala quais atos e quais governos anteriores promoveram esta erosão apontada aqui no estudo. Mas ela vai dizer que o Bolsonaro vai ter erosão. Olha só que desonestidade intelectual dessa mulher.
Porque se ela fala, olha, está aqui, realmente houve isso, no governo Lula houve aquilo, no governo Dilma houve aquilo, o Temer continuou isso, provocou realmente a erosão da democracia. E eu acho que vai piorar porque o Bolsonaro... Não, nem fala. Ela teve que dizer que o estudo não chega a Bolsonaro. Ela teve que dizer que o estudo revela que o Brasil faz parte dos países onde está ocorrendo a erosão da democracia. E diz, o estudo não alcança Bolsonaro. O estudo é sobre governos anteriores a Bolsonaro. É um período anterior à chegada de Bolsonaro à presidência da República. E ela não tem o menor pejo de não falar disso, mas vai dizer que, olha, mas é fácil ver em muitas de suas manifestações a clara ânsia de impor retrocessos. Minha senhora, me diga qual foi o ato dos anteriores que provocou a erosão da democracia? Não tem no estudo? Se não tem no estudo, a senhora que é uma estudiosa do Brasil e que se propõe a fazer esse tipo de artigo, por que a senhora não ajuda os seus leitores? Mas não. A ânsia, na verdade, é dela de dizer que Bolsonaro não presta. Entre elas, aí lá vai, entre elas sobressai a escala de ataques à imprensa, inéditos na história da democracia brasileira. Inéditos. Olha só a irresponsabilidade intelectual dessa mulher. O Lula botou para fora o Larry Hott, jornalista americano, porque cometeu a insanidade de dizer que o Lula gostava de uma cachaça. É mentira. O Lula se irritou, expulsou. Não consumou o ato, porque ele foi aconselhado, né? Olha, não faz isso. Ele devia estar com a cabeça cheia, né? Devia estar cheio das cachaças, e jogou o cara para fora. Aí o Tomás Baixo, não, rapaz, não faça isso, que é isso, como é que nós vamos ficar? E ele voltou atrás. Como é que o ataque do Bolsonaro é inédito? O Lula tentou o tempo todo, e hoje o Zé Disseu faz esse... Se há uma meia-culpa que eles fazem, é de não ter feito mal. Eles não fazem a meia-culpa do mal que fizeram. Eles fazem uma meia-culpa do mal que deixaram de fazer. Tentaram o tempo todo criar um conselho para manietar a imprensa. Lula dizia isso muito claramente. Nós não vamos dizer o que é que a imprensa vai dizer, mas tem que passar sob o nosso escrutínio e tal. Censura. E aí o ataque do Bolsonaro é inédito. Ninguém antes atacou a imprensa no Brasil. Só o Bolsonaro. Minha senhora, por favor. Por favor. Vai lá ela dizer, em especial a raivosa perseguição a esta folha. Raivosa perseguição. O Collor mandou invadir a Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo foi invadida durante o governo Collor. Eu concordo com a senhora. Essa postura do Bolsonaro com a Folha é enviesada, é errada, é infantil. Mas, mas não é, jamais será inédita. O Collor, durante o governo Collor, a Folha foi invadida pelos órgãos de governo. Então, minha senhora, desça o cacete no Bolsonaro, mas não minta em relação aos outros. Aí falei, em especial a raivosa perseguição a esta Folha e as ameaças à TV Globo e ao valor econômico, desfechados pelo presidente e seu clã de zeros à esquerda. Legal. Bonitinho dizer isso. Mas aí dizer que é inédito? Nenhum governo gosta da imprensa. Todos criticaram a imprensa. Destruir a integridade da mídia brasileira, ela chama de mídia, é uma tática nefasta a serviço de um projeto liberticida. Sempre que houver isso, eu concordo com a senhora com essa frase. Mas eu não concordo com a senhora dizer que é coisa inédita. A julgar pelo retrospecto, as investidas autoritárias do Planalto podem ser barradas pelo Legislativo e pelo Judiciário, pela própria imprensa, ciosa de sua função, e pela reação da sociedade organizada. A sociedade está reagindo. Está deixando de comprar jornal
Folha de São Paulo. Pois bem, um pouquinho d'água. Cadê aqui os nossos queridos? Wagner Viana. Bom dia, Luciano. A maior ameaça à democracia são as esquerdas. Basta ver o que esse pessoal se alinha e apoia. Aí sim, aí o Plínio vai falar porque o Bolsonaro que gosta de ditadura, e apoia, o pessoal da esquerda apoia a ditadura da toda a direita. Sempre apoiou. É que para ele, as ditaduras de esquerda prestam, da direita não. Ditadura nenhuma presta, amigo. Nenhuma. Wagner Viana idolatra regimes antidemocráticos, é isso. Sandra Cordeiro, bom dia, Luciano. A palestra do vice-presidente ontem na FIEC foi excepcional. Ela está falando que ontem esteve em evento fechado na FIEC para empresários o vice-presidente Mourão. E ela compareceu, disse que foi maravilhosa, né? Muito bem, então, olha só, quando erra no tom, você calibra. Então, o secretário de Cultura, Roberto Alvim, deve ampliar o teto de captação de recursos da Lei Rouanet para musicais em teatro. Vai deixar de ser de R$ 1 milhão e passar para 5 milhões. Em uma rara concessão a produtores, ele se diz sensível aos argumentos de que o valor atual inviabiliza montagens. Também admite que musicais atraem turistas e movimentam a economia. Em abril, o teto foi reduzido de 60 milhões para 1 milhão, patamar que será mantido para outras manifestações culturais. É porque estava uma farra, tá? Agora 60 milhões, aí o governo é 1 milhão para todo mundo. No máximo 1 milhão. O resto você procura aí no mercado. Nas questões dos musicais, eu concordo. E assim, é bom a gente ver assim, errou, volta atrás, corrige. E o Bolsonaro está dizendo, olha, eu realmente queria que fosse feito isso com a Folha de São Paulo. Se não é legal, a gente volta atrás. Bota a Folha aí no clipe. Agora, Plínio, Record diz que é ilegal também que o Jornal Povo e o Diário do Nordeste deviam estar nessa licitação. Não fica só defendendo a Folha, não. Aliás, coloca o Sobral Post aqui, também na licitação. Bom dia, Auriclésio Macedo. Pois bem, os musicais são obras de teatro que envolvem muita gente. Na hora em que teve essa queda de Golim, inviabilizou os musicais. E graças a Deus estou vendo aqui que, não, vamos aumentar para 5 milhões, né? Quintuplicou o que era o teto, era 1 milhão, passou agora para 5 milhões. Para quem gosta, né, musicais, para quem gosta de cultura, né? Então, os musicais, como o nome diz, né, é uma peça de teatro que tem muita música. Então, para ter muita música, vai ter que ter uma orquestra, uma banda, pelo menos, né? E algumas pessoas cantando, não pode ser só um. Os musicais, geralmente, têm um grande, né, um coro grande, tem muita gente que participa do palco, né? Então, é uma produção que exige muito mais grana do que, por exemplo, a Bibi Piaf. Era um musical, né? Tudo bem, mas era um monólogo, era sobre a vida da Bibi Ferreira, que estou falando, né? Sobre a Edith Piaf. Não é uma grande peça, um grande musical. Mas era quase que um monólogo, né? Porque ela falava da vida dela e cantava as músicas de Bibi Piaf. Bibi Ferreira, Edith Piaf, né? Muito bem, aqui na mesma, porque eu peguei a carona aqui na mesma coluna da Folha, o título é sobre esse negócio aí do show deve continuar, e técnicos do TSE estão dizendo que se os ministros determinarem o investimento na criação de um sistema que possa verificar assinaturas digitais para fundar partidos ainda em 2020, a Corte teria de minimizar a prioridade atual, que é a eleição municipal. Ainda que seja autorizada a criação do software, ele não ficaria pronto antes do fim de janeiro. Integrantes da Corte já se preparam para a pressão de bolsonaristas para garantir o sistema. Isso daí é o TSE decidiu que pode sim ser... Se o TSE tem a urna eletrônica, aí não pode validar assinaturas. Hoje todo mundo é acessado pelo WhatsApp, né? Então, é fácil. E é fácil também fazer o software, né, o aplicativo. Na timeline, meu querido amigo Vanderlei Filho, grande profissional da imprensa, homem de caráter, gosto muito de você, de maior admiração. Bom dia, Marcos Ponte, bom dia, Vicente Paula, um grande abraço também para você. E tem uma crítica nesses memes que fazem. Aliás, ontem eu vi uma parte, isso me dá um nojo, né? Assim, de ver o nível do Congresso brasileiro. Até a nossa querida Luziane estava lá dizendo besteiras, né? Essa CPI da fake news, essa Joyce Hasselman,
Puxa vida. Esse Alexandre Frota, gente, que nível. Era assim, um desfilar de insanidades, de perda de tempo. A CPI da fake news. Vem a Joyce Hasselmann, aí mostra lá que, ainda bem que a deputada estava lá. A Joyce está aqui, a deputada tinha feito uma matéria, uma capa de uma revista, se não me engano, a revista Época, aparecia a Joyce Hasselmann, dizendo que ela poderia ser candidata para concorrer a Bolsonaro, contra o Bolsonaro. Aí fez um meme, a deputada, botou na foto, pegou a foto da capa da revista, botou a cara do Adelmo, o cara que quis matar o Bolsonaro, e disse que, olha, pensei que a facada fosse só do Adelmo, a facada maior é da Joyce Hasselmann. A Joyce Hasselmann não teve o senso do ridículo, a noção de ridículo, de dizer que esse meme seria uma fake news. Porque a Joyce não iria dar uma facada. Gente, isso é metafórico. É um emburrecimento da política brasileira. Burros. Que mulher burra. Eu sei que ela não é burra. Mas ela aposta na burrice do povo brasileiro. Só pode. E tenta jogar contra as cordas a outra deputada, sua colega de partido, mas adversária já dentro do partido. Não concordava com Joyce Hasselmann. E é bom que tenha os embates, que haja os embates. Mas aí dizer que... Porque a mulher fez uma analogia, botou Adelmo, e está dizendo que a facada maior está sendo a da Joyce Hasselmann. Porque o Adelmo, por exemplo... Adelmo, não é o nome do bicho? Lá do bispo, não sei, Adelmo Bispo. Era um cara que já era adversário, ou pelo menos um doido, né? Vamos dar isso daí. Ou ele era adversário, porque foi do PSOL, e não queria um político como o Bolsonaro, a presidência da República, foi lá e deu uma facada no Bolsonaro. Mas a Joyce Hasselmann se elegeu em cima do prestígio de Bolsonaro. Alexandre Frota, Joyce Hasselmann, estão todos cuspindo no prato em que comeram. E colocar isso como se fosse uma fake news não é verdade. É verdade, sim. É um pensamento da deputada, tem todo o direito. Não tem injúria ali, não tem difamação, e muito menos fake news. Quando dizem que ela deu uma facada, traiu. A facada aí é no sentido de trair. Traiu o Bolsonaro, deu uma facada. Todo mundo entende isso. Esse povo aí também não passaria no PISA. Não sabe ler. Tem problema de leitura. Lê um texto e não compreende. Que absurdo. E a perda de tempo com esse negócio. Aí eu ouvi dizer que tinha ali uma BIM paralela. Ouvi dizer. Isso é que é fake news. Você disseminar o ouvir dizer. A Joyce Hasselmann ontem lá, depondo, se achando maravilhosa. Aí vem o Frota, não, a senhora foi chamada de porca, foi chamada de não sei o quê. Olha, isso é da política. O que é que não chama o Bolsonaro? Homofóbico, assassino, diz que ele matou a Marielle. Isso aqui é fake news. Ninguém estava discutindo isso daí lá. A cara disparo vale 20 mil reais. Como é que ela sabe disso? Ela é profissional da área? Foi atrás de alguém aí? Ou ela usou ou ela pagou para saber? Complicado esse negócio. Que perda de tempo com esse negócio aí, de fake news. Mas eu estava onde quando entrei nessa história, né? Mas aí sim, aí os caras dizendo, tem uns memes aí. Não é Adelmo não, cara, é Adélio. Olha aí, obrigado, Sam. Adélio Bispo, né? Pois é, a Joyce Hasselmann deu um monte de Adélio Bispo. Doutora Ana Maria Gugel, se torna insuportável ouvir a fala dessa artificial Joyce Hasselmann. Realmente eu também não aguento mais essa mulher. Auriclésio Rocha, Luciana, a verdade que o juiz quebrou o sigilo telefônico do Adélio? Sei não. Mas se quebrou, não vai encontrar muita coisa lá, não. O que tinha que quebrar é o negócio lá do advogado. Se quebrar do advogado, aí vai encontrar um bocado de coisa, viu? Antônio Ferreira Lima, bom dia. Auriclésio mandando bom dia. Pois bem. Então, o meme era o quê? Ah, esses bolsonaristas que não acreditam, que querem um voto no papel, agora querem que a assinatura seja eletrônica.
É uma diferença enorme, né? Enorme. Porque o voto é bem diferente. Ninguém vai tentar colocar uma assinatura ali. O voto não. O voto, todo mundo quer mexer no voto, todo mundo quer fraudar o voto, que depende ali do poder. As assinaturas eu vi, eu mesmo já assinei bem uns 3 partidos. Vou votar, chegar até um cara. Até me arrependi de um partido Pátria Livre, acho que nem foi para frente. Assina aqui, me ajuda aqui para construir o partido. Vai lá. Assinei pela democracia. Vai, partido, vai, forma aí. Tem poder de mobilização, vai para frente. Pois bem, então tem que agilizar, tem que usar das tecnologias. Quanto a esse negócio das urnas, é porque tem muito agora mesmo. Houve uma auditoria da Polícia Federal e apontou falhas. Segundo o TSE, essas falhas encontradas pela Polícia Federal não são suficientes para mexer no resultado. Mas fala-se muito disso. Em Sobral, fala muito sobre esse negócio. Sobral fala muito sobre desvios, gente que consegue mexer na transmissão. O problema é isso daí. Não diga isso. Ela capta direitinho, o sistema é bonitinho, o aplicativo funciona. O problema está na segurança. Não vai transmitir esses dados, a totalização desses votos, para a central. Aí é que mora o perigo. São 6h51, gente, tem que falar mais coisa aqui. Congresso quer tirar verba de saúde e infraestrutura para inflar fundo eleitoral. Ontem foi aprovado para o orçamento uma coisa nojenta, mas é bom falar assim, esse nojo foi iniciado lá no STF, meu amigo Luiz Roberto foi um dos grandes que defenderam isso, quando o STF proibiu a doação da empresa privada para as eleições. Ora, eleições fazem parte da democracia e são caras. As campanhas são caras. Até estão colocando um teto aí e tal, tudo bem. Mas na hora em que você proíbe a doação de empresas, alguém vai ter que pagar. Aí o seu STF diz, não, a empresa não vai pagar. Quem vai pagar é você, Luciano, você, Ricardo, você, Assis. Cada um de nós vai pagar. Recursos para esse fundo eleitoral. O último fundo eleitoral foi de 1,7 bilhão. Numa negociação com o Bolsonaro, negociando ali, não, Bolsonaro, não, tudo bem, vamos subir para 2 bilhões. Não, é porque esse ano tem muito vereador, muita prefeitura, o gasto é maior, tá, os argumentos. Aí Bolsonaro atendeu e disse, não, tudo bem, vamos passar para 2 bilhões. Vamos pular de 1 bilhão e 700 milhões para 2 bilhões. Sabe o que os deputados fizeram ontem? Passaram desse teto mais 1 bilhão e 800 milhões. Isto é, mais que dobrou. Era 1 bilhão e 700 milhões e agora tem uma previsão de 3 bilhões e 800 milhões. E é óbvio que esse dinheiro tem que sair de algum canto. E está aqui a manchete da Folha dizendo. Congresso quer tirar verba de saúde e infraestrutura para inflar o fundo eleitoral. E vários outros ministérios terão também o orçamento cortado para poder mandar dinheiro lá para os políticos fazer campanha. Isso é um absurdo. É uma coisa nojenta. Usar o nosso dinheiro. Nós fizemos agora mesmo uma reforma da Previdência porque não tem dinheiro para pagar as custas. E temos que bancar essa imoralidade. País pobre sem dinheiro para pagar as contas, tendo que bancar a campanha desses políticos, a maioria vagabundos, e perdoem. E o Wellington Pereira, bom dia, Luciano, Nilton Mourão, internautas, a Rádio Web Interativa em Metro Maranguape, transmitindo Hora da Notícia em cadeia com a Rádio Assunção Cearense e Rádio Paraíso de Sobral. Bom dia também para o Emanuel Azevedo Correia e minha linda Iris Letieri também aqui. E ontem foram 2 coisas que foram aprovadas, essa imoralidade e assim, como é que se resolve? É óbvio que nós temos que voltar, que o STF teria que rever, mais uma vez o STF se imiscuindo, se metendo em coisa que não é da sua alçada.
dizer que não pode. Olha, os partidos é que têm a sua habilidade de ir atrás de recursos, seja na iniciativa privada ou pessoa física, mas que a pessoa queira pagar. Eu estou pagando compulsoriamente, eu não quero bancar campanha de PSOL, eu não quero bancar campanha de PT. Isso é um autoritarismo. Isso também é contra a democracia. Eu não quero bancar. Quem quiser bancar, que banque. Os partidos que disputem entre o eleitorado, entre a sociedade, que vão atrás de recursos para sobreviver. Tem muito partido que abre isso só para ganhar no fundo eleitoral. Então, isso também é uma forma de erodir a democracia. Agora, eu estou sendo obrigado a bancar PCdoB, PT, PSOL, Novo, PSL. Quem mais vai ganhar dinheiro este ano? PT e PSL. Tinha até aqui o... Deixa eu ver, está aqui. Quem mais vai ganhar? O PT, com esse novo orçamento, vai receber 376 milhões. É quem mais vai receber, o PT. Nós todos estamos sendo chamados a pagar a campanha do PT, que se recusa a fazer uma autocrítica, mas corre para o dinheiro nosso. Depois o PSL com 350 milhões. E depois o MDB com 289, o PP com 278, o PSD com 267, o PSDB com 237, o DEM com 230. Nós estamos pagando esse povo todo. Coitadinhos, precisam da gente, né? São pobrezinhos. Nilton Mourão, bom dia aos nossos respeitados ouvintes. Vamos atrás de anunciantes. É isso aí. Mas essa imoralidade, ontem foi aprovado também o projeto anticrime do Moro, mas completamente desidratado. Amanhã a gente fala melhor sobre o pacote do Moro que foi aprovado ontem. Mas o que sobressaiu ontem foi essa coisa indecorosa. O governo do Brasil vai ter que arranjar 3 bilhões e 800 milhões de reais para bancar a farra dos políticos. Isso é uma farra na campanha. Tudo bem. Deve ser uma farra, é uma festa da democracia. Toda eleição é uma festa da democracia. Mas que a lei permita que, olha, deve ser bem menor aqui. Eu acho que tem que ter realmente alguma coisa de governo pública, até para equilibrar, para não ficar só os partidos que são amigos do capital, né? Eu concordo. Mas aí eu bancar integralmente a campanha desses caras, não tenho dinheiro para isso, amigo. Me desculpe, não tenho dinheiro. O país não tem o dinheiro para isso. Lamentável. Indecorosos. Indecorosos. Um vexame que esses caras fizeram ontem. Aumentaram para 3 bilhões e 800 milhões. Era 1 bilhão e 700 milhões no último pleito. Chegou-se um acordo, vamos subir para 2 bilhões, aumentar em 300 milhões, mas não. Alopraram, dobraram a aposta. 3 bilhões e 800 milhões. Fiquem refletindo. É isso que vocês estão fazendo aí para ajudar esses políticos. As campanhas dele. Um bom dia para nossa querida Sandra. Tem mais gente aqui entrando em contato, mas o telefone não está nem ajudando. Já está chegando a hora de ir, né? Então, um abraço para aqueles que estão sempre aqui nos ouvindo e aqueles que ouvem para não gostar. Tem uns caras que ouvem todo dia, cara. Teve um cara que ontem fez uma crítica, fez um retrospecto do que eu falo aqui. Rapaz, saia dessa bolha de amargura. Vá para outra do rádio. Me deixa quieto. Sai da minha parede, lagartixa. São 6 horas e 59 minutos, hora de desfazer. Estou brincando, tá? São todos bem-vindos, até você que não gosta das nossas ideias. Fala baixo. Grande abraço, hora de desfazer a conexão entre a Rádio Assunção Cearense de Fortaleza e a Rádio Paraíso FM de Sobral. Um grande abraço, um dia bastante proveitoso e até amanhã, com a graça de Deus. Paraíso